Fala traders, beleza? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai identificar os 4 candles de reversão que todo trader precisa saber e principalmente utilizando aí a metodologia oferta e demanda. E sem enrolação já vou deixar aqui uma pergunta no ar. Você já perdeu uma grande oportunidade de lucro porque não soube identificar uma reversão de mercado a tempo? Isso aí é complicado, né, galera? Pois é, muitos trades e principalmente aí os nossos amigos iniciantes, né, passam por isso todos os dias, né, galerinha? Mas calma, tem solução, eu vou ajudar vocês com isso hoje. E nesse vídeo aqui eu vou explicar como identificar esses candles de reversão, que eu considero aí os mais fortes e que todo trader precisa dominar para lucrar mais. Esses padrões, galerinha, no contexto certo, tá? Na metodologia, na maneira como a gente vê o mercado, eles vão dar sinais para nós, mostrando aí como a tendência, né, pode mudar. E se você quer aprender a operar com mais confiança e evitar aquelas perdas chatas, então fica comigo até o final desse vídeo. Bora lá, galerinha! Bom, aqui a gente tem uma visão, né? Um zoom, tirei o zoom do gráfico, coloquei no 4 horas, para a gente ver essa mudança de tendência, para a gente identificar essa mudança de tendência com esses padrões que a gente vai mostrar hoje, tá? Então aqui claramente você tem regiões, né, definidas, demanda, definidas como oferta, você vê lá oportunidade lá na frente, você vê demanda aqui, oportunidade aqui, você vê trade aqui, você vê trade aqui, e aí nós vamos utilizar os padrões de reversão para fazer esses trades. Então você tem uma região de oferta definida, nós vamos utilizar o padrão de reversão aqui, né? Você tem uma região que o mercado já mostrou lá a tendência de alta, criou uma nova estrutura, a gente vai aprender a entrar aqui. E todos os padrões, a gente vai ter o ponto de entrada, o stop, o alvo de risco-retorno, pelo menos de 2 a 3, né? O teu risco para ser eficiente. Então, mínimo 2 para 1, tá? Então, aqui um exemplo de mudança de direção que a gente vai utilizar esses 4 padrões, tá? Então, aqui eu coloquei no 4 horas, nós vamos lá para o mercado atual, né? Vamos ficar no gráfico de 60 minutos, onde eu já marquei aí todas as nossas entradas, né? Nós vamos aqui observar bastante esses pontos aqui, deixa eu ver até onde eu marquei, tá? E claro, primeiro a gente vai, né, entender esses 4 padrões, para daí a gente começar a mostrar aqui corretamente esses movimentos, tá? Então, tudo vai ter contexto. Então, galerinha, esse conteúdo, vocês precisam estar entendendo ali, né, o conceito de oferta e demanda. Porque os padrões de candle, eles vão estar dentro desse contexto da região importante de oferta ou demanda. Tá? Então, eu fiz aqui uma imagem para a gente estudar junto, tá? Como é que a gente identifica, quais são esses padrões? Então, é esses 4 aqui, tá, galerinha? Por ordem aqui, eu considero esse o mais forte, tá? Segundo aqui, terceiro e quarto padrão de reversão que eu considero aí os mais fortes dentro de uma região de oferta e demanda. Então, começando pelo tweezer. Galerinha, depois não precisa decorar muito nome, tá? Só precisa saber o contexto, a definição aqui. Como é que funciona o tweezer, né? Então a gente tem o tweezer na condição de demanda e a gente tem o tweezer na condição de oferta, tá? Muito simples, tá, galera? Você tem o último movimento comprador, você tem lá, né, o mercado fechando e o mercado abrindo aqui.
e basicamente a força de movimento de venda do drop definido, ele anula o teu movimento comprador. Então, esse padrão aqui, no contexto, dentro de uma região, ele para mim é o padrão mais forte de reversão. A mesma coisa acontece, desculpa, com o Twizzler Button. Então você tem a última força vendedora, você tem lá onde o candle abriu, onde o candle fechou. E rapidamente o mercado anula essa força de venda, definido o movimento de rally. Então tudo que a gente está falando de padrão de reversão, olha só, eles são acompanhados de um movimento de drop ou acompanhados de um movimento de rally. Então, tem que ter o conceito definido da metodologia para usar a ação do preço, o padrão de reversão nas regiões, tá? Então, primeiro a gente entendeu. Segundo, é o engolfo. Acho que o engolfo a maioria deve conhecer, mesmo sendo iniciante, é uma das primeiras coisas que a gente estuda. A gente tem duas observações aqui, tá? O engolfo, para a gente ter aí ele bem eficiente, ele tem que ser no mínimo 2 vezes, tá, o tamanho do teu candle engolfado. Então, se a gente observar aqui, a gente tem 2 vezes, né, essa amplitude, validando o movimento de drop. Então, sempre eles têm que estar acompanhado o engolfo daquele movimento de força. O engolfo total, pode ver, ó, ele passou a mínima do candle comprador e passou a máxima. Então, o engolfo total ele é muito mais eficiente, novamente acompanhado de um rally. Então, você precisa treinar o olho, tá, galerinha? Treinar o olho, marcar corretamente e identificar o movimento. Então, aqui ele está praticamente quase 3 vezes, né, o tamanho do candle engolfado. Então, é um padrão de reversão muito forte dentro de uma região. O terceiro, inside bar. Então, você vai ter uma máxima definida, né? E pode ver que o movimento do drop, né, a ignição do drop, ele não é com movimento de força. Ele não é um candle de força, mas ele define o drop depois. Então, ele tem a continuidade do movimento de drop aqui. Então, com o movimento de drop definido, o inside bar ele automaticamente se torna a tua base de oferta. Então ele é um padrão também muito forte nas regiões de oferta e demanda. Tá? A mesma coisa acontece aqui com, né, no contexto de demanda. Então você tem lá a mínima anterior, ó, ele não consegue, ele não passa. Então quer dizer, já não temos tanta força de venda e o mercado consegue superar, né, a máxima anterior com movimento de rally, né? É importante, né, frisar aqui, ele consegue superar a mínima anterior com movimento de drop. Então ele está validando essa base de demanda, né? Ele está validando essa base de oferta. Então, esse é o terceiro padrão que eu considero importantíssimo na nossa metodologia. E o quarto é o martelo ou martelo invertido. Aqui tem um detalhe, né? Para a gente considerar aí um martelo, a gente tem que ter no mínimo 2 vezes, tá vendo? A distorção aqui, o pavio, né? O tamanho do corpo. Aqui a gente tem mais, né? Então, ele está validando como um martelo. E é importante a gente saber a cor, tá? Importante. Então, o martelo ele também tem que ser acompanhado de um movimento de engolfo. Né? Ele é obrigado a ser engolfado, mostrando o rally para a gente validar ele como uma rejeição e uma reversão forte. Tá? Nós temos aqui, então, o martelo invertido no contexto de oferta e o martelo no padrão normal no contexto de demanda. Também aquela mesma observação, né? Para você considerar um martelo, você tem que ter aí no mínimo 2 vezes, né, o tamanho do corpo. E nós temos acompanhado de um movimento de drop, certo? E aí nós temos, né, também uma definição aí de uma reversão na região de oferta. Então você tem a região de oferta, ele rejeitou, né, o movimento da compra e marcou o drop. Então automaticamente aqui você tem uma reversão.
Então, na variação do martelo, por que precisa ter essa observação? Porque você não pode, né, considerar esse movimento aqui é spinning top. Você pode usar essa combinação com o spinning top, não tem problema. Mas vamos dizer assim, o contexto mais forte é o martelo. O spinning top, ele já tem distorção para os dois lados. Então, ele não tem a mesma análise que um martelo. Então, aqui já é briga, né? Aqui é rejeição e o mercado definiu aqui. Certo? Então, para a gente usar uma base aí, eu prefiro olhar para o martelo como uma rejeição numa região de oferta ou demanda. Tá? E a gente vai ter a mesma observação, né? O martelo também no contexto de oferta é importante ele quebrar essa mínima e marcar o drop, né? Quebrando esse movimento aqui, a gente tem automaticamente a oferta. Tá? A mesma coisa do martelo invertido, ele quebrando a máxima anterior e automaticamente, né, marcando o nosso rally aqui. Então, ele está validando essa reversão. Então, esses são os 4 padrões que eu mais utilizo aí no dia a dia, né? Literalmente caçando, esperando nas regiões. Aí vai entrar tudo que a gente fala de contexto de região. Quais são as melhores regiões? Região Fresh Zone. Tá? Então, dito isso, a gente volta para o gráfico e vamos identificar esses padrões aqui no gráfico com pontos de entrada, né? O stop, né? E o risco retorno no mínimo, né? Se for considerar aqui, 2:1. Então, se você toma um stop, você ainda está no positivo. Então, o teu risco retorno tem que ser 2, né, para 1 aqui de stop. E a tua entrada, né, no ponto ali com essas informações de padrão de reversão. Beleza? Então, vamos lá para o gráfico. Deixa eu tirar essa imagem. Já senta o dedo no like aí, galerinha. Ajuda aí o canal se está gostando desse conteúdo, tá? Então, vamos lá. Bom, primeiro padrão aqui, já deixamos num ponto aqui. O que você tem que observar? A quebra de estrutura anterior, o movimento de rally definido, né? Então, você tem lá o mercado retornando a essa região. Aí vai entrar outros conceitos que a gente utiliza no dia a dia. Aqui a gente está focando no padrão de reversão, mas aqui a gente já vê em balance, já vê o rally e esse movimento de rally, certo? Então, aqui você vê o Twist and Button. Olha só, esse padrão de reversão ele não faz muito pullback. Você pode entrar, tá? Entrar nessa região aqui comprado, certo? Ó, no fechamento dele aqui, o teu stop fica abaixo da região e você busca aí ou um 2:1 ou um 3:1, que estaria excelente esse trade aqui, tá? Após, tá vendo? Ó, todo esse conceito aqui definido. Olha que interessante, ele marcando aqui praticamente o martelo, né? Definindo o rally e olha só o que eu fiz. A base não está aqui, ele confirmando a reversão. Porque você já tem a informação aqui. Então você pode entrar mercado aqui. Algumas vezes, tá, galera? Ele faz o pullback na metade aqui, mas você segura esse movimento aqui. Tá? Segura o drawdown, teu stop está aqui, está dentro do teu gerenciamento. Então você busca aí ou 2:1, tá? Ou 3:1. Beleza? Então esse eu considero particularmente o padrão mais forte de reversão. Tá? Continuando, então você vê, sempre que a gente vai fazer a entrada aqui, ele vai estar no contexto ou de uma demanda ou de uma oferta. Então, por exemplo, olha lá. A gente tem a reversão de movimento. Beleza, nós podemos observar aqui, ó, até fazer já uma marcação nova aqui, ó, que eu nem tinha marcado, mas já ajudando vocês no engolfo. Tá vendo aqui, ó? Não temos o padrão de oferta aqui. Não temos o engolfo marcando drop ali, ó, engolfando a base, ó, 2 vezes o tamanho, quebrando estrutura aqui, ó. Tá vendo? Ó? Quebrando a estrutura, ó. Aí já fizemos um conteúdo novo na hora ali, tá? E aí você faz a entrada ali, posição vendida. Então você entra na base, né? Você pode deixar para entrar na base ou um pouquinho aqui olhando para os pontos, né? Distorção. Eu gosto de entrar na base, tá?
Vamos entrar na base aqui, ó. E aí a gente já define o stop aqui, acima da região. E risco retorno sempre buscando ali praticamente, né, o 2 para 1. Nesse caso aqui eu posso sair na demanda, buscando aí o risco retorno 2 para 1. Estaria excelente ali. Certo? Então, ó lá, já achamos um outro padrão de reversão, porque eu tinha informação do drop. O que eu falo? A informação do drop. É importantíssima, a informação do rally. Aí, definindo essa estrutura lá de reversão, nós temos outra região que o mercado lá faz o inside bar. Vendo? O que é o inside bar? Ele não passa a máxima, né? Ele não passa a mínima anterior e define o drop. Então você tem também um padrão de reversão que você pode utilizar para fazer a entrada, né? Futuramente, nessa região aqui, ó, se eu esticar, aqui é para vocês identificarem, né, o que é um inside bar. E se você esticar a região aqui, ó, você tem um trade bom aqui, você tem um scalper muito bom aqui, tá? Se você marcar a região no 60 e operar no 15, isso aqui é um trade legal. Beleza? Então é onde vocês já pensam no scalper. Por quê? Eu tenho um padrão de reversão forte por esse movimento aqui. Se eu for marcar tudo aqui, galera, a gente não vai parar de marcar. Então eu separei os principais, mas olha aqui, ó. Se eu for marcar essa regiãozinha aqui, ó, eu já vou achar outra entrada aqui, tá vendo? Nessa região aqui, ó. Então eu tenho o engolfo lá, tá vendo? Ó, o mercado engolfa, eu já tenho o contexto de drop, já tenho a minha base de oferta aqui. Olha lá, o mercado volta e te dá o trade. Aqui também, provavelmente, o risco retorno é 2 para 1. Tá? Você saindo essa demanda aqui. Beleza? E assim a gente vai marcando. Tá? Então, nós temos lá o Tweezing Top, Tweezing Bottom. Achamos aí o Pimba, que é também conhecido como martelo invertido. Tá? Então, é um dos padrões ali que a gente pode usar os dois nomes. Né? Aqui eu marquei de Pimba. Né? E aí a gente tem também o mercado revertendo, marcando o movimento de drop, revertendo aqui, né, fazendo a rejeição, rompendo a estrutura, né, e marcando o movimento de drop. Então, nesse fechamento aqui, pela rejeição com essa informação, você também faz a venda buscando aí nesse contexto, né, ó, botando atrás aqui, dá para buscar aí um 3 para 1 por causa da região aqui, ó, tá, galera? Por causa desse movimento aqui, ó. Tá vendo que a gente já tem informação de força de venda aqui, né? O mercado já passou as regiões anteriores, então esse é um trade que você pode buscar de 2 a 3 para 1 de risco retorno, tá? Aí nós temos o mercado mostrando tendência de alta novamente. Você tem quebra de estrutura importante. Você tem lá martelo, né? Tá vendo? Ó, rejeitando a sua venda pela quebra de estrutura aqui e marcando o movimento de rally, a tua entrada. Então a tua entrada é aqui. Esse aqui deve ser um trade de 2 para 1. Tá vendo? Você entra na basezinha lá, ele trabalha um pouquinho, né? Está no contexto, então você tem a estrutura de demanda definida ali, né? Então você identifica esses padrões. Lembra, ele tem que estar acompanhado sempre do movimento de força, o rally, voltou na base, é trade buscando o alvo aqui, tá? Então alguns eu coloquei seta para vocês observarem, né? Olha lá, o martelo numa região que já era demanda com imbalance, né? Então você tem uma região aqui de imbalance, tá? E aí você vê o mercado buscando a região de oferta novamente, beleza? Então, ó, rejeitou, né? Você pode esperar o movimento no mesmo ponto ali que você tem a força de compra aqui, ó. Você pode entrar nessa região aqui buscando alvo aqui, buscando alvo nessa oferta ou até a extremidade lá. Aqui dá mais de 3 para 1. Certo? Aí, de novo, galerinha, no contexto de demanda, né? Aí você tem que identificar por que ele marcou esse movimento de força, né? Então, praticamente, a gente tem um Tweezing Button aqui, fazendo lá, anulando a força de venda. Aí você tem que entender, ó lá, nesse contexto aqui, ó,
ele quebrou a estrutura, tá vendo? Ó, marcou a reversão, fez o movimento, ó lá, aí já estamos falando de engolfo de alta, né? Marcou a estrutura, beleza, você poderia entrar no fechamento desse candle para buscar aqui, ou no retorno da base, que é o trader, né? Trader não, é o trade de confirmação. Certo? Então você tem que entender, ó, olha o ralizão, tá vendo? Olha o rally lá na tua esquerda, fazendo o padrão de reversão, e você vai operar, ó lá, ó, uma base. Que tipo de engolfo é esse daqui? Aí já tem que saber identificar, ó lá, ó, o engolfo total, tá vendo? Então, validou a tua entrada. E o que ele faz na tua entrada? Um inside buy. Então, você está vendo que a região aqui, você pode buscar alvo aqui. Então, primeiro a gente aprende a identificar. A gente tem que trabalhar com as estruturas, lembra? As 4 estruturas. Estrutura completa, estrutura de reversão, estrutura completa, estrutura de reversão. Então, você tem uma estrutura de continuidade aqui. Então, você tem lá um rally, base rally, quebrou a estrutura, marcou. Pô, então essa base aqui é boa. Fez o padrão lá, inside bar. Né? Então, você já pode comprar nessa região aqui e buscar como alvo aqui. Então, tá vendo? Já traz o conceito lá, que vocês têm, né, a playlist no canal, como, né, como identificar, marcar as regiões corretamente, né? Aí, novamente, a gente tem ali um inside bar, ó lá, marcando uma possível reversão, e no retorno que você faz a compra. Então, você pode comprar ali, ó, na máxima anterior, tá vendo ali, ó? Eu marquei na máxima anterior, e esse risco retorno aqui deu no mínimo 2:1, buscando aí 2,5, né? Então, a gente tem aqui uma combinação, ó lá, inside bar mais martelo, o hammer. Então, você tem lá ele marcando o inside e em seguida o martelo, né? Então, poxa, numa região que é uma região que quebrou a estrutura com movimento de força, é importante a gente ver esses padrões de reversão. Então, você entra no pullback, o trade que a gente postou hoje ali no Instagram também, né? Aí, mesma situação, galera, eu tenho já o engolfo de alta, marcando o rallyzinho, né? Olha lá, isso aqui é um inside bar. Então, deixa ele marcar o inside, olha lá, eu posso entrar no pullback ali. Beleza? Então, olha lá, tem a informação do rally, quebrou a estrutura, movimento de força, marcou o inside, olha lá, fez o movimento ali, né, do movimento de força, entra no pullback e vai embora. Tá? Então, aqui, ó, eu posso colocar no fechamento do próximo candle ali, que ele já vai buscar o teu trade ali, o teu alvo inicial pode ser aqui, ó. Não tem problema se você define um alvo 2:1 e ele te paga 1:1, tá? Não tem problema. O importante é você planejar o trade, certo? Então você pode entrar ali, ó, quando o mercado mostrou força ali, eu por detalhezinho não tinha acionado a ordem, né? Ó, quando ele fechou ali, você pode entrar no mercado, tá? Coloca teu stopzinho abaixo aqui e busca retorno 2:1, beleza? Aí nós temos Twisting Top, lembra que nós vimos Twisting Button, ó lá, anulando a força de compra, marcando o movimento de força, e você entra lá, lembra do retorno do fechamento ali, né? Ele volta aqui, muitas vezes ele não vem no meio, então é melhor você operar aqui, né? Colocar o stop atrás, porque às vezes ele não vem nesse 50% da base aqui, tá? Ele vai direto, e eu falo isso em muitos vídeos que ele reverte direto, né? Aí você tem um 3:1 aqui, tá? Então, seguindo nossa sequência, ó lá, de novo, informação de movimento de rally, né? E aí você tem o que? O martelo invertido, consumindo, olha lá o detalhe, a máxima anterior do movimento de força de venda, né? E aí definindo o movimento de rally, né? Você pode entrar no pullback, ó, olhando para essa quebra de estrutura. Tá vendo que ele mostrou fraqueza aqui? Você pode entrar na demanda escondida, né? Às vezes, tá vendo? Ele nem vem aqui, ó, já criou uma região de imbalance aqui.
Viu que ele nem conseguiu vir de tanta força que tinha. Por quê? Você já tem uma estrutura quebrada aqui, tá vendo? Ó, onde era a tua oferta, fez a swap, virou demanda. Certo? Então, martelo invertido. A gente continua marcando, ó lá, informação de drop. Tá vendo? Ó, informação de drop, quebrando estruturas importantes. Informação de movimento de força, quebrando estruturas importantes, né? E aí, para continuidade do movimento de força, ele faz o inside, define o drop. Certo? Aí, no retorno, você pode operar nessa base aqui. Tá vendo que ele já mostra aí um pin bar, né? Um martelinho aí invertido, né? Com corpo pequeno, mas ele definiu força de venda, por isso que eu coloquei a entrada depois. Então, quando você tem um contexto dessa magnitude aqui, tá? Um contexto... Por que ele está marcando aqui? Ah, é aqui, ó. Tá. É aqui, ó. Quando você tem um contexto desse, galera, ó, movimento de drop, o teu alvo ele aumenta muito, tá? Então, o teu trade aí para fazer esperando a reversão, então ó, ele marcou a reversão e confirmou, tá vendo? Ele marca a reversão e confirma. Você tem uma quebra-estrutura, marca um movimentinho de drop e o que você tem aqui, ó lá? Um candle anulando o outro, lá, rejeitando ali. O que é importante aqui, né? Essa abertura e fechamento anulando esse candle comprador. Então, o que eu falo para vocês? O Twisting Top, você entra a mercado, né? Coloca teu stopzinho lá. Como aqui a gente poderia fazer um alvo longo, tá vendo? Eu posso aumentar o meu gerenciamento de risco aqui, mas também aumentar o meu risco retorno. Então, o meu retorno também é maior, né? Então, olha só, um trade que trabalhou bastante ali, certo? Então, olha lá, esperando sempre força do mercado, aqui dá um trade, tá, galera? Estopa curto, né? Sai aí precisa um pouquinho mais avançado, sair numa região de demanda escondida, né? Até ele voltar lá, então esse retorno que é o trade importante para ficar posicionado. Então, você vê que ele pagou muito mais, né? Pagaria aí 5, 6 para 1, mas é bom não abusar, né? Aí nós temos na demanda lá atrás, tá vendo? Ó, demanda, né? Ó lá, quebrou todas as estruturas, né? Marcou o rally lá e é região fresh zone. Então, região fresh zone, alto potencial de trade, tá? Então aí a gente tem o que? Ó lá, um insidezinho, confirmando ali, ó, marcando, ó lá, tá vendo? Acompanhado de rally, né? Você pode entrar agressivo aqui ou você pode entrar no retorno aqui também, né? Porque você tem uma reversão de tendência muito forte na região de demanda, marcou inside, definiu o rally, você pode entrar nessa base. Se você entrar aqui é mais barato o trade, o stop é mais barato também, né? Mas mesmo entrando aqui, você buscou aí um risco retorno no mínimo 3 para 1, né? Então se a gente entrasse aqui, ó, nesse ponto aqui, tá lá. A gente também ia pegar aí um risco retorno 3 para 1 ou buscando essa oferta 4 para 1 ali, né? Olha lá, 4 para 1, tá? Buscando o alvo aqui, não tem problema, segura esse pullback. Então assim, galerinha, informação, então eu já tinha demanda, né? O mercado fez o inside, lembra? Tem que estar acompanhado do rally. No inside, por esse contexto de demanda fresh, eu poderia entrar aqui como estava inicialmente. Eu posso esperar a confirmação, entrar no retorno da base, no pullback, não tem problema. Importante entender esse contexto aqui, tá? Aí no contexto lá, lembra daquela oferta lá atrás, tá vendo? Aquela oferta. Então o que o mercado fez aqui, ó? Praticamente o Twisting Top, marcando o movimento e depois confirmando no pullback o outro Twisting Top aqui. Então, você pode decidir entrar na região de oferta fresh zone, no fechamento, né, no rompimento da mínima desse cara, né, buscando um alvo aqui, ou olhando lá para a tua esquerda, ou você espera a confirmação, que é esse cara aqui. Tá? Também um bom risco retorno, no mínimo 3 para 1 ali, daria 4 para 1 até 5.
Agora, qual contexto que a gente operou aqui? Esperou marcar o movimento de força. Tudo isso que eu estou mostrando aqui, então você vê que são padrões com precisão de entrada, então eles não vão estar em qualquer lugar e não vão estar em qualquer contexto. Certo? Então, por isso que eles demoram para aparecer, mas quando aparecem tem uma alta precisão e poder de você realizar o lucro. Por isso que eu considero os 4 padrões mais poderosos. Beleza, galerinha? Então, tá gostando desse conteúdo? Dá o like aí, se inscreve quem não está inscrito, tá? Ajuda a gente aí a esse conteúdo chegar a mais pessoas. Beleza? Então, analisamos esse movimento aqui do drop, né? E continuando aqui nossas operações, mesma situação, né, galerinha? Então, eu já tenho, né, a informação do drop aqui, eu já tenho um drop definido aqui, então eu vou esperar um padrão de reversão forte, que é o que a gente está trabalhando, né? E você tem aqui o mercado devolvendo esse, tá vendo que ele não consegue mais passar daqui, né? Você pode esperar o retorno, ó, tá vendo? Esse aqui voltou na região, mas como o nosso stop está atrás da região aqui, né? Por ele ter já marcado essa possível reversão, então você entra no retorno aqui, ó, pegou nossa ordem aqui, né? Não passou desse ponto, é importante, e você tem aí um trade aí praticamente, né? Praticamente não, no mínimo, né? 3 para 1 ali. Tá? Então você tem todo esse contexto aqui, ó, do drop lá atrás, desse drop aqui, para fazer esse trade aqui, certo? Então, paciência, contexto, né? Aí nós temos informação de drop, né? Também, né? Drop definido. Pá, Vini, eu poderia operar aqui? Pode operar aqui, fresh zone, belezinha lá. Fez um pequeno movimento aqui, né? Trabalhou. Eu posso esperar esse movimento, entrar nesse pullback e buscar aqui um 2 para 1. Não tem problema, sai na próxima região. Então, sempre que vocês forem buscar um alvo, né, galerinha, trabalhe aqui, né? Se eu tenho a região de oferta aqui, né? Se eu tenho região de demanda aqui e região de demanda aqui, né? Então, se o preço passou daqui, automaticamente aqui virou oferta. Então, ele vem trabalhar aqui, teu alvo é aqui, tá? Se eu vendo na oferta, meu alvo é na demanda. Se eu compro nessa demanda, meu alvo é na oferta. Se eu vendo nessa oferta, meu alvo é na demanda. Então, se você trabalhar aí com 2 para 1 e 3 para 1, você vai fazer muita grana, não precisa se expor muito no mercado, né? E você vai ter resultado. Então, não precisa alongar muito o trade. Então, o que a gente fala nos vídeos? Trabalhe de zone to zone, né? De região a região. E é onde geralmente o preço enrosca. Tá? Então, continuando aqui, aí nós esperamos o mercado definir um engolfo, olha lá, engolfo de baixa, já temos o contexto da baixa aqui, e é aqui que você faz o trade para sair, olha lá, na demanda. E nem precisa vir, né? Você coloca 2 para 1 ali, já era, né? 2, 3 para 1. No caso aqui ele foi 2,5, tá vendo? Tá bem, 2,5 para 1 ali, né? Não tem problema, tá? Então, tá tudo certo. Rejeição, olha lá, tivemos rejeição e depois o martelo invertido, olha lá, o spinning top, ele ajuda. Só que ele não é um cara que vai te dar a precisão ali, eu preciso de mais informação. E aí você tem o martelo invertido na sequência, você já tem o mercado numa região de demanda e o mercado mostrando força, né? Define uma região de quebra de estrutura como nova demanda e olha lá, você tem o inside bar. Né? Aqui ele vem capturar liquidez, então você vai observando, pô, ele está dando um sinal, lembra? Ele é sempre o sinal. Eu preciso do quê? De mais informação. Tá? Eu preciso que o mercado mostre realmente força para a gente entrar no trade em seguida. Beleza? Então, para vocês localizarem aonde que o mercado fechou exatamente, ele fechou na região aqui. Só que aqui a gente poderia ter tomado stop. Não tem problema, está dentro do contexto. Então, se você vem aí de uma sequência de 3, 4, 5 trades, tomar um stop de 2 para 1, não vai interferir no teu resultado. Que justamente o risco retorno 2 para 1, se você errar 1,
você ainda mantém um lucro de 1. Se você errar os 2 trades, você vai estar no 0 a 0. Então, se você errou esse trade que tomou stop, tá tudo certo, tá no gerenciamento e é isso que precisa, aceitar o stop, tá? Aí você tem o engolfo, definindo lá o movimento para alta, né? Aí eu já posso pensar em operar nesse retorno aqui, tá? Daria 3 para 1 aqui tranquilamente, né? Nesse movimento aqui, espera o mercado lá sair, voltar, né, da região, sair, né, volta e sai da região, é onde eu posso operar bem, né, nesse fechamento aqui, ó, um pequeno engolfo ali, ou esperar esse segundo movimentinho aqui para entrar, ó, tá vendo? Aí você pode entrar também aqui. Esse contexto de rally te dá, né, essa informação aqui, na verdade, te dá o contexto de rally para você fazer a sua operação, tá? Então, essas marcações aqui que eu não coloquei trade é para você identificar a região, tá? Para você identificar a região, beleza? Aí nós temos o que? Mercado quebrando a estrutura. Nós temos continuidade do movimento e aonde a gente pode fazer o trade, ó lá, doji com martelo, né? Então você tem aí praticamente, né, um doji, pode considerar, né, também aí como informação de uma reversão muito boa, tanto o doji como o martelo, tá? E aí você tem do fechamento forte aqui pela região, ó, pela base, né? Nesse cara aqui você pode também fazer operação, olha como o stop é curtíssimo, né? Atrás desse cara aqui, buscando aí um 3 para 1, certo? Olha lá que deu 4 para 1 porque o stop era curto, né? Aqui nós temos já outras regiões definidas, né? Olha lá, movimento de drop, né? E o mercado em seguida, olha lá, faz o engolfo total. No detalhe aqui ele passou aqui, tá vendo? Olha lá, volta na base, deu trade ali, né? Então sempre com a informação, né, da região anterior e novamente com esse movimento aqui, olha lá, ele faz o martelo invertido, que é o pin bar. Então o martelo invertido ele vai estar no conceito de oferta, tá? E aí fazendo um engolfo ali, marcando o movimento, né? Olha lá, você pode entrar na quebra da estrutura aqui, ó, onde ele faz o pullback, stop curto atrás da máxima e aqui também deu aí no mínimo um 3 para 1, né? Esse movimento, tá? Aqui como identificação da rejeição da região, olha lá, um martelo gigante. E aqui a gente poderia ter um trade também, porque ele marcou um movimento forte da alta. Nós já estamos no contexto da alta, né? E ele marcou o movimento. Então essa região aqui se torna muito forte para fazer esse trade aqui, certo? E aí acho que nós estamos terminando os últimos exemplos, né? Que o vídeo também já está bastante extenso. Então para não demorar muito, né? Porque precisa ter informação, não adianta, tá, galerinha? Não tem como passar essa informação pela metade. Aqui mesma coisa, engolfo, né? A gente opera no retorno da base, tá? Risco retorno aí 3 para 1 pelo stop. E aqui a gente tem 3 exemplos, né, de engolfo de baixa, né? Lá, ele engolfa aqui, depois engolfa aqui, né? E engolfa novamente aqui, né? Então é uma região que vem do movimento de drop, quebra a estrutura lá e já mostra a intenção de continuar esse movimento pelos 3 engolfos de baixa aqui, né? Então, por exemplo, engolfou aqui, eu poderia entrar aqui, né? Engolfou nesse segundo, eu poderia entrar aqui, né? E depois também poderia entrar aqui, porque eu tenho 3 engolfos na sequência, tá? Então era uma informação que você poderia entrar no trade. Na reversão, ele faz um twist em button, ó lá, marcando a reversão. Ó, esse veio no 50%, né? E aí deu o nosso alvo ali de 3 para 1, buscando essa região aqui que tentou reverter, mas continua a tendência de alta, né? E nessa tendência de alta, ele quebra, ó lá, tá vendo aqueles 3 pontos importantes? Ó lá, ó, faz um twist em button, né? Volta no 50% ali. Você olha para a próxima região,
olha lá, onde a gente tem uma oferta, e aí também risco, aqui deu mais, né? Eu acho que aqui deu mais. Não, deu 3 para 1 também, deu 3 para 1 também. Né? Você tem o engolfo dessa região, aí você tem que olhar para a esquerda lá, ó, tá vendo? Tudo com informação da esquerda. Se não tem um drop forte aqui, olha lá, se não tem um engolfo aqui, olha no retorno. Então, retorno da base, você entra no trade. Aqui é um trade mais curtinho, aqui realmente é 2 para 1, porque está muito próximo aqui da tua demanda. Né? Então, tá vendo que o mercado pagou rapidinho aqui e depois já reverteu, né? Então já se tornou um trade aí. E aí, atualmente, a gente está aqui, né? De novo, usando aquele Twist and Button como região de demanda. Olha lá, voltou aqui, marcou, olha lá, martelinho, seguido de ralizinho, engolfo, olha lá, retorna na base, trade, buscando esse alvo aqui. Então, galerinha, você viu que esses 4 padrões aí, né? Então, o martelo invertido e pin bar são a mesma coisa, tá? Pode usar martelo invertido ou pode usar pin bar, porque em algum lugar vocês vão ver pin bar, né? Ou pin bar, cada um fala de um jeito. Isso aí não interessa muito, interessa é saber ali o contexto do candle, né? Na região, para a gente entrar e fazer grana, tá? Então, espero ter ajudado vocês com esse conteúdo, tá? Deixa aquele like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal para você receber aí e deixe em comentários que a gente vai fazer mais conteúdo aí com essa qualidade para ajudar vocês a entender o mercado cada vez mais. Valeu, galerinha. Fui!